Preciso aprender a caminhar contigo. Ensina-me a guardar o que ouço em meu coração. Salve Maria Santíssima, amados e amadas de Deus. Bem-vinda ao terceiro vídeo da série Mensagem de Medjugorje. O livro que a gente está usando, Medjugorje, Convertam-se Sem Demora. E amados, antes de começar a leitura desse livro, eu gostaria de invocar com você junto à Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amados, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, e não se esqueça também de se inscrever nesse canal. Amados, hoje a leitura que eu vou fazer é da página 51, para quem tem um livro. Em complemento a essas mensagens básicas, Miriana relatou uma aparição que teve em 1982, a qual acreditamos que nos traz alguma luz a certos aspectos da história da igreja. Ela falou de uma aparição em que Satanás surgiu para ela, pedindo para renunciar a Nossa Senhora, e seguiu. Dessa forma seria feliz no amor e na vida. Seguindo a Virgem, pelo contrário, sofreria, disse ele. Miriana repeliu, e imediatamente a Virgem deu a seguinte mensagem. Veja que interessante. Desculpe-me por isso, mas você deve saber da existência de Satanás. Um dia ele apresentou-se diante do trono de Deus e pediu permissão para submeter a igreja por um período de provação. Deus concedeu a permissão para provar a igreja por um século. Este século está sob o poder do demônio. Mas quando os segredos confiados a vocês se realizarem, o poder dele será destruído. Mesmo agora, ele está começando a perder o seu poder e tornou-se agressivo. Está destruindo casamentos, criando divisão entre sacerdotes e é responsável por obsessões e assassinatos. Vocês devem se proteger contra essas coisas através do jejum e da oração, especialmente da oração comunitária. Tenham consigo objetos bentos, coloquem em suas casas e renovem o uso da água benta. Amados, aqui a gente vê a mensagem de Nossa Senhora. Nós vimos como o inimigo é astuto. Ele aparece a Miriana, primeiramente, e diz para ela renunciar a Nossa Senhora. Veja, ele pede para renunciar a Nossa Senhora e promete a Miriana alegria e paz. Nossa Senhora diz muito forte: vocês devem saber da existência de Satanás. É um inimigo que nós temos combatido dia após dia. Você que acredita nesse combate espiritual, você deve se proteger. Através de quê? De jejum e oração. O próprio São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, que é a armadura do cristão, 6:10, vai falar: finalmente, irmãos, fortalecei-vos pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra o príncipe deste mundo tenebroso. Veja, São Paulo fala de uma luta. Todo cristão passa por uma luta espiritual, uma batalha espiritual, que é o que eu falava no vídeo anterior. E essa batalha espiritual, amados, o inimigo foi até nosso Senhor Jesus Cristo, assim na vida de Jó. Se você ler o livro de Jó, Satanás se apresentou diante de Deus e disse: é a troco de nada que Jó esbanja a sua fé, ele tem tudo, cercado de todo tipo de riqueza ao seu redor. E ele pede, faz um trato com Deus. Ele diz: se eu for lá e tirar tudo que ele tem, colocar doença nele, ele começa a murmurar, começa a criticar o teu santo nome. E Deus permite, Deus dá essa permissão. Da mesma forma, amados, aconteceu na igreja.
Você sabia que essa oração que a gente faz a São Miguel Arcanjo foi uma oração composta pelo Papa Leão XXIII? E que Satanás, ele teve uma visão que Satanás conversava, dialogava com nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante, ó. Eu trouxe até o diálogo para você ver. Mais tarde, o próprio Papa contaria tudo que aconteceu. Durante a missa, tive uma visão na qual ouvi a voz profunda e gutural de Satanás, jactando-se diante de Deus. Eu posso destruir a igreja e arrastar a humanidade toda para o inferno, mas para isto preciso de mais tempo e mais poder. Quanto tempo e quanto poder? Perguntou uma voz doce. A voz gutural reagiu. De 75 a 100 anos. E mais poder sobre os que põem ao meu serviço. Pois tem esse tempo, replicou a voz suave. Veja, esse diálogo que acontece entre Satanás e Deus. Deus permite que Satanás prove as pessoas, prove os filhos dele por uns 100 anos, por um século. E veja que interessante, as mensagens de Medjugorje, Nossa Senhora fala justamente sobre isso. Um dia ele apresentou-se diante do trono de Deus e pediu a permissão para submeter a igreja por um período de provação. E que período de provação? Esse período que nós estamos passando agora. Veja que interessante, Deus concedeu a permissão para provar a igreja. Deus permitiu para provar a igreja. Toda provação vem de Deus. A tentação vem do encardido, mas a provação vem de Deus. E quando passamos por uma provação, porque Deus quer testar a nossa fé, Deus quer testar a nossa confiança nele. Veja como Jó foi testado. Jó chegou a perder tudo que ele tinha, a ficar com marcas, com lepra no seu corpo, com enfermidades no seu corpo. Perdeu os filhos foram mortos, perdeu todos os animais, todas as riquezas que tinha. Mas no final, pela fidelidade de Jó, Deus deu tudo em dobro a Jó. Da mesma forma ele faz com a gente. Deus quer ver a minha e a sua fidelidade. Veja que interessante, mesmo agora, disse Nossa Senhora, ele está começando a perder o seu poder e tornou-se agressivo, está destruindo os casamentos. Quantos casamentos, quantos casais que estão à beira de uma separação? Quantas pessoas que não querem mais casar, amados? Quantas pessoas que querem ficar juntas e não casar? Quando a gente se casa, a gente recebe uma bênção que vem do céu, uma bênção que vem de Deus. Quantos casais que não querem mais nem namorar, é só ficar, fica com um, fica com o outro, usando o outro como se fosse um copo descartável. Amado, você que está ouvindo essa série, não deixe se iludir, não deixe se enganar. Você não é descartável. Você foi resgatado por um preço muito alto, preço de sangue, na cruz. Veja a cruz do Senhor. Ele deu até a última gota de sangue por mim e por você. Então não deixe alguém ficar brincando com seus sentimentos. Quantas pessoas que eu conheço que permite que os outros entrem na vida e comece a brincar, comece a usar, abusar e depois jogar fora, como se fosse um copo descartável, como se fosse algo descartável. Nossa Senhora nos alerta que o maior ataque que está acontecendo nesse século é sobre os casamentos. Quantos casais sem família, amados? Sem família, da família nasce tudo. Nem Deus. Uma vez uma pessoa me questionou e disse assim: eu acho melhor viver só do que mal acompanhado. Verdade, é melhor viver só do que mal acompanhado. Mas o ser humano ele não foi criado para viver na solidão. Veja, quando Deus criou Adão, ele fez o quê? Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Colocou Adão num profundo sono e tirou Eva da costela de Adão. Para você ter noção, nem Deus quis ser só. É Pai, Filho e Espírito Santo. Outra artimanha que o inimigo tem usado muito nesse tempo que nós estamos vivendo é a divisão. Divisão dentro da casa, pai não se entende com filho, mãe não se entende com filho, filho não se entende com os pais. Veja a divisão na igreja, a divisão nos grupos de oração, a divisão em pastorais. Ah, porque eu sou da pastoral tal, ah, porque eu sou do movimento tal, ah, porque eu sou da Servos da Imaculada. Amados,
o Espírito Santo, a diversidade de carisma, mas é só um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Quantas reuniões, quanta grupo de orações que eu conheço que vivem discussões, vivem divisão. Você que está me assistindo, você que está ouvindo essa série, que faz parte de algum grupo de oração, seja instrumento de paz, seja construtor de pontes. Ponte, eu preciso construir, não destruir. Eu preciso criar paz. São Francisco de Assis dizia assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Quantos grupos de orações que começam um a criticar o outro, em casa mesmo. Às vezes um irmão critica outro irmão, às vezes começa, e aqui é terrível, começa a fazer comparação. Pai e mãe, não faça comparação do seu filho, não faça comparação com ninguém. Cada pessoa é especial, cada pessoa foi gerada por Deus, cada pessoa é imagem e semelhança de Deus. Amados, para terminar, Nossa Senhora nos alerta como se proteger contra essas coisas, através do jejum e da oração. Você tem jejuado? A igreja recomenda às sexta-feira fazer jejum. Você tem jejuado? Fale com seu médico. Você que tem algum problema de saúde, converse com seu médico. Pergunte se você pode jejuar. Júnior, mas eu não posso jejuar. Faz penitência, alguma penitência. Tira algo que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de videogame, a comparação. Tira o videogame por um certo tempo. Faz penitência para o Senhor. É uma forma de se proteger. Outra forma também é a oração. E aqui é onde está a chave de tudo. É através da oração que acontece uma experiência, um diálogo com Deus. É através da oração que a humanidade se encontra com Deus. É através da oração que a nossa alma é fortalecida, que o nosso espírito é fortalecido. Veja, como é que a gente fortalece o nosso físico? Nós precisamos se alimentar todos os dias. Todos os dias você precisa se alimentar. Você precisa fazer no mínimo 3 refeições. Café da manhã, almoço e janta, fora as merendas que muitas vezes tem. Da mesma forma, se você tirar a alimentação, seu corpo vai começar a ficar fraco. Da mesma forma, se você não reza, se você não busca Deus, se você não alimenta a sua alma com oração, a sua alma vai enfraquecer. E se a sua alma enfraquece, o inimigo tem mais domínio, mais poder. Então devemos, amados, se voltar para a oração. Se voltar nesse tempo de pandemia, se voltar em todas as circunstâncias para a oração. Jesus nos ensina, rezai em todas as circunstâncias. É preciso se voltar para Deus. O que é oração? É conversar com Deus. Sabe aquele amigo que você tem, que muitas vezes você gosta de desabafar tudo com ele? Nosso melhor amigo é Deus. Aquele amigo que você desabafa, que você conta tudo, às vezes ele pode te trair, pode dizer aquele segredo que você contou para ele. Quantas amizades eu já vi assim? Às vezes a pessoa conta um segredo para um amigo e aquele amigo vai, confia a outro amigo e quando dá-se fé a conversa se espalha. E aí você fica decepcionado. Poxa, eu confiei naquela pessoa e aquela pessoa acabou contando o que eu tinha. Quer dizer que eu não devo mais confiar em ninguém? Não, não é dessa forma. A palavra de Deus diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Mas eu estou querendo explicar para você que o nosso melhor amigo é Deus. Desabafa na presença de Deus. Chora na presença de Deus. Naquele que tudo pode. Naquele que pode transformar a sua vida. Naquele que pode te curar. Naquele que pode mover o céu em favor de você. Amados, fica a dica. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto sagrado e te proteja de toda cilada do encardido. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.